Alô galera, salve salve, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Surf 360. Um grande abraço a você que nos acompanha aqui pelo YouTube, que está sempre ligado também nos nossos conteúdos pelo Instagram, @surf360 _. Eu sou Maurício Ferreira, estou bem acompanhado aqui hoje. Você certamente já percebeu que saímos dos nossos estúdios, hoje estamos numa casa diferente, mas por um bom motivo. Não é sempre que um campeão mundial passa aqui por São Paulo, então quando isso acontece a gente tem que mover toda a nossa equipe, reunir esses esforços para ir atrás desse campeão mundial. É o nosso caso de hoje nesse novo episódio do podcast Surf 360. Eu, Maurício Ferreira, mais uma vez ao lado do meu parceiro Thiago Blum. Tudo bem, Blum? Fala mal, já estamos vendo aqui o homem. Adriano de Souza arrumou um espacinho na agenda, competição, família, viagem, aquela coisa toda, tem que surfar também, mas está aqui com a gente. Adriano, obrigado Obrigado pelo convite, né? E é óbvio, né? Todo esforço é graças aí à galera que está nos assistindo, que são super fiéis aí ao programa, e prazerzão também de estar aqui na Redoma, né? Que é o espaço que a gente está hoje. Como é que tá o calendário? Não tem mais competição, aquela loucura de CT, viagem para cima, para baixo. Mas o calendário não tá tão calmo assim, daqui uns certos meses vai ficar ainda mais agitado, né, Adriano? É verdade. Bom, muita gente, né, me pergunta, né, tipo, pô, mas você saiu do circuito, do Mundial e tal, e agora? Só que as pessoas não têm a consciência que a galera que tá no Mundial de Surf, eles não passam pelo Brasil. Eles só vão para o Rio de Janeiro e acabou. E é Rio de Janeiro casa, Rio de Janeiro e viagens. Então ele não tem aquele contato com o Brasil, ele não tem aquele contato forte assim com os fãs que está espalhado pelo Brasil inteiro. E aí quando eu saí do circuito mundial, eu decidi fazer mais, no mínimo 1 ou 2 anos aqui no Brasil competindo para suprir essa demanda que não tem. Por exemplo, quando eu vou competir no Nordeste, ninguém vai para o Nordeste, as estrelas não vão. Então, muitos deles que me apoiaram quando eu estava no circuito mundial, essa galera tem um déficit muito grande de atenção dos ídolos, das pessoas que vão lá na praia deles, surfar, enfim. Então hoje eu utilizo o calendário aqui, o local, né, o nacional, para fazer essas visitas, para estar presente e, enfim, muitos projetos sociais também nas praias por onde passa e eu tenho a oportunidade de visitar. E, então, assim, para mim está sendo uma grande honra, né, de fazer um desfecho bacana, né, da minha carreira no total. a carreira não dá para largar o surf, como você falou, de qualquer jeito, mas está tendo uma correriazinha aí desde 2021, quando você deixou o circuito mundial, recebendo todas as melhores homenagens merecidas, todas, mas você assumiu um lado coach, Sim. Que a gente estava conversando um pouco antes aqui da gravação, que não existe muito isso no surf ainda, principalmente para o Brasil, e você tem feito esse trabalho. Bom, na verdade, eu fiquei assim um pouco, né, quando assim que eu saí do circuito, eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou dar andamento de tudo isso que eu construí ao longo dos 20 anos competindo? E aí eu pensei, né, falei, cara, tô em 2021, né, tava na Califórnia, na casa do Yuf, que é um grande amigo meu. E aí a gente tava tendo essa conversa, assim, falei, tá, e agora, né? Já anunciou que vai cair fora, o que tu vai fazer depois? Falei, cara, nem sei, velho, nem sei o que vai acontecer, vamos... Eu falei, tem um convite pra você, ó, tem um menino aqui da Itália e tal, que tá precisando muito de um cara e... O que tu acha de tu iniciar por aqui? Daí eu, vamos. E aí iniciei com ele, né, fiz ali uns treinamentos com ele e tal, daí ajudei ele em um monte de setores, ele tinha só apenas 12 anos de idade. E aí deu certo, assim, sabe? Tipo, pô, gostei, né, do sentimento de poder retribuir de alguma maneira. E aí, automaticamente, ele ligou para a Itália, né, para a federação, falou, pô, o Adriano tá fazendo isso por mim. E aí os caras, tu pode fazer pela equipe inteira? E Que não é um assim país até tradicional, né? Tem o não Léo é um ali país no tradicional. E aí, na sequência, né, eu comecei a fazer os eventos da ISA com a Federação da Itália e eu tive acesso ao Léo, que eu só tinha na época como atleta mesmo, então, a gente não tem aquela aproximação, aquela amizade e tudo mais, né? Competidor de um lado, competidor do outro e se bate só na água. E aí, quando eu comecei a trabalhar com a Itália, daí o primeiro evento que eu fiz com eles foi em Huntington, daí o Léo, pô, adorou.
e pediu para a Federação da Itália para poder fazer ele também no circuito. Daí eu super limitado, né? Não posso mais fazer o ano inteiro. E aí ele falou, cara, qualquer evento que tu puder me ajudar, para mim já é excelente. Então foi assim que eu fui administrando as coisas que eu tenho que fazer aqui no Brasil, e quando eu tenho um tempinho eu faço a parte de coaching. E aí amenizou um pouco essa questão da aposentadoria, que para muito atleta de alta performance, não apenas no surf, mas em todos os esportes, muitas vezes é complicado de fazer. Para você foi tranquila essa transição? Não foi tranquilo. Não foi tranquilo, porque ainda tem muito resíduo ainda da adrenalina, né? Então, quando o competidor ele não tem mais aquela carga forte de adrenalina, de viver intensamente uma coisa, ele sente falta, né? Ele sente falta, ele fica ali, tipo, cadê aquilo? Cadê aquele combustível, né? Uhum. É a mesma coisa que eu falo muitas vezes, né? Tipo, quando você é acostumado a colocar uma gasolina boa no sangue, você não vai voltar lá pro etanol. Você vai sentir alguma diferença. Sim, vai engasopar. Vai dar uma... Então foi exatamente o que aconteceu comigo, assim, uns meses depois que eu saí do circuito, sabe? Não tinha mais aquela carga, aquele desafio, tipo, pô, caramba, preciso daquilo ali pra viver, sabe? Mas aí eu fui me adaptando, eu reorganizando a minha própria vida, dizendo pra mim mesmo que eu não tinha mais aquela gasolina mais no meu sangue. Então, com o passar do tempo, eu fui me acostumando, fui me adequando ao novo mundo. O discurso de que o atleta morre 2 vezes é verdade? Eu, particularmente, eu consegui transferir um pouco, né, com coaching, sabia? Porque tudo que eu gostaria de fazer numa bateria eu tô passando antes. Ó, vai lá, pô, eu acho que vai dar isso. E aí eles vão lá e executam, tipo, pô, pra mim parece que eu tô lá dentro também, sabe? Então eu me sinto que eu não morri ainda nesse aspecto. Não teve a primeira da aposentadoria, né? A aposentadoria já aconteceu, mas a questão assim, né, do morrer mesmo por dentro da competição ainda não. Como é que tem sido esse trabalho com o Léo também, Adriano? Quais são os pontos em que ele pede mais ajuda? Onde especificamente entra o seu trabalho? Obviamente, né, numa questão técnica também, do atleta, mas a questão mental. Como tem sido um pouco mais a fundo esse trabalho com o Léo, assim? E o que você sentiu de avanço mesmo do italiano nesses anos já com você ao lado? Cara, na verdade, eu acho que assim, o trabalho do coaching mesmo, ele é bem complexo, né? Porque envolve muito a questão do convívio, né? A questão de como ele conduz a própria vida, a própria atitude, né, dentro do seu dia a dia. E aí eu entro exatamente para fazer essa orquestra, né? Tipo, cara, aqui tá mais, aqui tá menos, aqui, então... Porque muito reflete quando ele pega a lycra de competição e vai lá executar o que tem que ser feito. Então, muitas das vezes, né, tipo, vou dar um exemplo aqui nítido, né? Tipo, pô, a vida pessoal do cara não tá legal. Então, como é que eu vou chegar nele e dizer que ele tem que ir 100% no trabalho? Primeiro, vamos lá consertar a vida pessoal e depois eu consigo te colocar para estar 100%. Então, são várias coisas, vários itens com convívio que você vai administrando para chegar no momento da like e falar, cara, agora você está pronto, agora é contigo. Então, é muito da parte do coaching, assim, você vai administrando, né, o que ele tem, o que ele está vivendo para ele executar o seu trabalho da melhor forma possível. E esse trabalho, quando você era competidor atleta, você tinha isso também? E o quanto você vê de diferença na carreira de um atleta ter sempre um cara ou uma equipe multiplataforma, multidisciplinar junto com o atleta? Cara, isso é muito escasso ainda no mercado, né? Isso é muito escasso porque hoje, vou dar um exemplo, assim, quem que foi campeão mundial de surf está exercendo essa profissão? Ninguém, cara, ninguém, porque a maioria deles chegam num sucesso tão grande na vida que fala, cara, eu não quero estar mais ali, eu não quero estar naquele ambiente, não quero estar mais ali, tipo, nesse jogo, né? Porque para muitos que são fãs e que admiram o esporte, não entende o quanto é um jogo tudo isso, né? Um jogo de interesse de um lado, do outro, e aí uma carga de energia negativa que vão jogando de um lado,
e enfim, né, a parte da WSL, enfim, tudo isso daí é um jogo, cara, que você tem que fazer com que eles estejam preparados para receber todo esse combate, né, e tá 100% para, né, ir lá e exercer sua profissão. Então, o coaching hoje, na minha visão aqui no Brasil, por exemplo, o resultado de hoje já condiz muito o que está acontecendo. Por exemplo, o nosso tricampeão mundial hoje é treinado pelo Andy King. Por quê? Porque no Brasil, né, não tem muitos bons coaching assim que possa dar 100% de atenção que ele merece. Né? O Ítalo é a mesma coisa, que é campeão mundial. Passou um tempão sem ninguém, né, diretamente. Hoje tá com o Reynolds, porque não tem no Brasil, sabe? Muitas pessoas que ele possa assim, cara, você é meu e acabou. Porque muitos deles, a demanda é tão grande que você não consegue ter vários atletas, né, para fazer essa função. E eles, particularmente, né, querem um pouco da exclusividade. Então, realmente, eles vão ter que, né, buscar fora, porque no nosso mercado interno não tem. Desculpa, Mal, é engraçado a gente você citar a questão dos campeões mundiais, porque a gente vê Luke Egan, a gente vê Doug Marshall, quem mais que tá? O Snake, Jake Patterson. Snake. É uma galera que não ganhou título. Tom Whittaker. Uma galera que fez carreira e foi muito bem no circuito, mas não chegou num auge, assim, num máximo, né? Não, é exatamente isso, sabe? Porque a maioria deles, o Joe, o Mickey, enfim, todos esses caras, eles tipo, pô, sabe? Já completei. Quero, sabe? Também não quero dizer que, pô, eu dependo de fazer isso, tá ali e tal, de linha de frente. Mas foi uma coisa que me pegou bastante, assim, né? A questão de administrar a vida, administrar como fazer um trabalho de coaching. E isso me deu bastante ênfase, porque não tem muita gente, sabe? Então o espaço tem uma carência aí. Tem muita carência. Então por isso que eu comecei a fazer bem limitado, né? Porque eu tenho muitos compromissos aqui no Brasil, né? Com as marcas de surf ainda, principalmente com a Red Bull, com a HD, que demandam bastante coisa para mim fazer aqui no Brasil, né? Inclusive ontem eu estava na casa Surf Skate Party ali em Ibirapuera, né? Que a HD fez um estúdiozinho ali para receber todos os convidados. Então, assim, ainda tenho muitos compromissos para fazer com eles e, ao mesmo tempo, sabendo de toda essa carência lá fora. Adriano, você citou outros 2 brasileiros campeões mundiais, né? Até nessa importância hoje desse trabalho de coach. E com a sua experiência, se os 2, por exemplo, te convidassem para fazer esse trabalho com eles, o que é mais fácil? Com quem você já conhece ou no caso do Léo, que era um cara que você só tinha um contato ali durante as competições? Você aceitaria? É mais fácil trabalhar com quem você, entre aspas, não conhece tanto, já não teve uma vivência tão grande durante o CT? Depende, né? Depende bastante de vários fatores, né? Do que eu posso entregar, do que eles querem que eu entregue. Então são duas coisas bem distintas. E como eu mencionei, né, o que a maioria desses atletas, né, de alto rendimento que estão lá brigando lá eles querem muito a exclusividade, querem muito que você fique 100% para eles. Então, para mim hoje é muito complexo, né, de também entregar essa demanda. Então depende muito do que eles querem, do que eu também posso entregar. É complexo entregar essa demanda e até falei aqui no início que vai ser ainda mais difícil a partir do segundo semestre, porque o Adriano em alguns meses vai entrar para o time dos papais. Como é que tá essa expectativa também e essa ansiedade? Tá grande, cara, tá grande, né? Todo mêsinho, toda semana a gente comemora. Que vai chegando o prazo, vai chegando a data e é uma alegria muito grande, né? Poder, né, entrar para esse clube que também exige bastante atenção, bastante tempo e graças a Deus hoje o surf me deu muita coisa, me deu as alegrias, né, de poder vestir a Lycra, de, né, me tornar campeão mundial, de ter feito uma carreira maravilhosa, de ter grandes equipes como a Redomas de estar me ajudando na parte financeira,
né? E já estou bastante tempo com eles, então organização financeira pós-carreira também é importantíssimo, de eu ter a tranquilidade, né? De ter uma vida tranquila, não necessário, preciso estar ali no jogo e preciso ganhar grana. Então é muito importante também o atleta, tanto na parte quando está exercendo a sua profissão e também, né, pós-carreira, né, de ter um lado profissional te ajudando nesse setor é importante. Bom, vamos falar um pouco então, lembrar um pouco. Difícil a gente achar que tem gente que está assistindo que não conhece o Adriano, a história do Adriano, mas vamos trazer algumas coisas. Você ganhou etapa no Brasil, você ganhou etapa na Espanha, Portugal, Austrália, Pipeline nem se fala, que foi o momento principal da sua carreira. Outras etapas que não são do CT em outros lugares do mundo. Duas perguntas nesse sentido. Qual foi a sua maior vitória? Vamos tirar Pipeline dessa, porque acho que fica óbvio. E onde teria um lugar que você não venceu, que você gostaria de ter vencido? Eu acho que assim, ó, muita gente vai dizer, pô, foram 7 vitórias dentro do circuito. Todas elas são importantíssimas, assim, tem um carinho, um sentimento gigante, assim, né? Eu diria até que você ganhou 8, porque a do Mickey em Bells foi empate e pra mim ali valeria um outro sino. Valeria quebrar um outro sino naquele dia lá. Mas, cara, eu acho que pra mim, assim, o Rio de Janeiro foi muito bacana. Porque na época, né, eu carregava um fardo, carregava um peso, né, de, pô, ser o melhor do Brasil, toda a esperança, né, de um brasileiro ser campeão mundial e tal. Em 2011, né, então, assim, o Gabriel nem fazia parte ainda da elite. Então, aquilo ali pra mim, eu carreguei por tanto tempo, né, então, tipo, pô, como é que eu vou ser o melhor do mundo se eu não fui nem o melhor no Brasil? Não sou considerado aqui dentro da minha própria casa, né, então, eu fui trazendo isso, né, passo a passo. Então, quando eu conquistei a etapa no Brasil, assim, em 2011, na Barra da Tijuca, então aquilo ali pra mim foi um marco muito grande, né? Foi uma coisa assim que me marcou bastante. E depois dali que eu comecei a almejar o Mundial mesmo. Falei, não, agora que eu sou o melhor aqui, vambora. Deu uma confiança. Então, tipo, me trouxe essa energia, assim, porque eu sempre encarei a minha vida o passo a passo, sabe? Então, eu acho que pra mim o Rio de Janeiro foi muito importante. É claro, né? Eu acho que o final dessa linha é o Pipeline, com certeza. Mas o Rio pra mim é o início e ao mesmo tempo o mais prazeroso que eu tive. Deixa eu só contextualizar aqui que eu falei de uma oitava vitória do Adriano lá em Bells. Já tinha ganho o Bells contra o Net Young, né? Sim. E aí teve uma final com o Mick Fanning, que foi a bateria terminou empatada e no critério de desempate, que era a nota mais alta, ele levou justamente em Bells, que é uma das casas dele. E foi justamente no ano de 2015 que você começou o ano arrepiando. Tinha ido bem na Gold Coast, depois teve Bells. E aí, pra mim, na minha opinião, a vitória mais icônica, tirando o Pipeline, é a de Margaret. Principalmente do jeito que toda a sua campanha foi. E aquela imagem que vai ficar, pra mim, só de lembrar, de arrepiar, aquela imagem que também o cinegrafista e quem estava cortando a transmissão teve muita felicidade de você com os braços levantados e aquela onda Gigante linda, entrando, chegando. Né? Aquela imagem é demais, realmente. Não, são coisas que aconteceram na minha carreira, assim, que são sensacionais, né? Essa imagem também marcou bastante. Inclusive, eu voltei agora lá em Margarete, sendo coach do Léo. E os próprios locais, assim, chegam pra mim, né? Porra, cara, não consigo sair, aquela não, e imagem com título, sua. né? Que legal, aquela realmente imagem nunca vai sair da minha cabeça. Na hora que quando aconteceu, a praia inteira vibrou, e ficou todo emocionado, todo mundo chorando de tudo que aconteceu. Eu falei, pô, só abri o braço, o gigante entrando, o que vocês... Não, mas ali foi uma celebração mesmo, né? Mas daqui da praia foi incrível, você não tem noção. Daí eu falei, pô, se eles soubessem por que eu abri o braço... Por que você abriu o braço? Porque eu vi o Kerzé tomando na cabeça, então ele era o único cara que poderia me ganhar, então, porra, cara. Foi isso, não foi pensando que que a onda era demais. Não, foi que eu comemorei e falei, cara, ele tomou na cabeça, velho.
Que era a onda que ele E poderia essa me plaquinha levar. aqui é a plaquinha de Margarete. Exato. Né? Tá aí uma lembrança que eu tô fazendo chá de bebê do Romeu, daí eu comecei a trazer lycra, das coisas minhas de campeonato pra enfeitar lá o chá. Esse duelo seu com o Kelly, você foi o cara brasileiro provavelmente que mais enfrentou o Kelly. E você tem uma consideração, uma frase que você fala que é muito legal, que você nunca precisou ser melhor que ele na Sim, carreira, que claro. realmente seria impossível. É impossível. Mas de ser melhor que ele naqueles 25, 30, 40 minutos. Exato, né? Muita gente carrega um fardo onde que não precisa, né? Quando você vai enfrentar um adversário grande, o teu, né, pela frente, muito deles, né, carrega uma coisa pra dentro do mar onde que não precisa. Fala, cara, aqui é só 30 minutos, velho, passa rápido. O que o cara construiu pra trás 30, 40 anos, velho, ele sempre vai ter essas estrelas, né, dentro do fardo ali. Mas hoje é só 30, só precisa ser melhor que ele aqui. Então eu sempre tentei simplificar muito a minha carreira, a minha vida e tal. E deu certo, né? Muitas das vezes assim eu consegui, né, elevar bastante o meu nível graças a eu não estar levando muita coisa para dentro do mar. E dos 16 anos que você esteve ali no CT entre os melhores, o Kelly de fato era mais difícil, era mais complicado, ou teve algum outro competidor assim que, não só no sentido de pedra no sapato, mas que durante esses 30, 40 minutos você pensava, pô, esse cara vai ser difícil de bater, o jogo mental, o jogo técnico? Eu acho que todos, né, cara, dentro do Mundial de Surf ali, se você parar para analisar, ninguém tá ali por à toa, né? Todo mundo tem mérito, todo mundo tem o seu melhor, tem a sua qualidade. Eu acho que você tem que estudar bastante quem que você tá enfrentando, né? Porque hoje tá muito nítido, né? Pô, o que cada um tem de melhor. E você entrar na água sabendo ou fechar algumas portas para que aquilo ali não aconteça, então isso já é um grande diferencial. Lá atrás vocês já faziam isso? Ou é mais nítido hoje? Ah, essa parte eu do acho estudo? cara, não sei, né? Não tenho como falar sobre os outros, mas eu sempre fiz isso. Eu sempre administrei bem a minha carreira como surfista, né? Então eu sempre observava bastante, entendia bastante do que eu poderia enfrentar, quem vou enfrentar, o que ele faz de melhor. Então tentava trazer o meu melhor ao mesmo tempo bloquear um pouco do que o outro pode fazer contra eu. E você sentiu de uma parte, a partir da metade da sua carreira para o final, quando veio toda essa galera junto com você, que o Brasil cresceu no circuito mundial, você sentia essa, não uma necessidade, mas essa facilidade de ter de passar esse bastão e passar a sua experiência para essa galera, para Gabriel, para Miguel, para Jadson, enfim? Ah, eu acho que não. Eu acho que a maioria deles já veio muito mais preparado, né? Eu acho que em 2011, quando chegou todos eles, né? Eu já vinha do mesmo país que eles, então eu estava observando, estava de olho na nova geração, sabia com quem que eles estavam vindo, né? E a maioria deles, né, que poucas pessoas não sabem, né, todos eles vieram de uma bagagem onde que tinha atletas de ponta, né, elevando eles, né? O Miguel, vindo pelo pai, o Wagner. O Gabriel vindo pelo Charles, né? Que, pô, é um triatleta, um cara que sabe muito do esporte. O Felipe veio pelo Ricardo. Então, assim, eram caras que estavam sendo monitorado, né? Com os bons conselhos. Não caíram de paraquedas. Não caíram de paraquedas ali, não sei o que eu estou fazendo aqui. Então, muito deles já estavam vindo com boas orientações, estavam vindo com os bons conselhos. E eles foram seguindo, né? Então é por isso que eles hoje estão aí, não é que chegaram do nada. Falamos do Rio de Janeiro, da sua vitória de 2011, falamos de Margarete. Queria que você voltasse no tempo, se você consegue, imagino que você consegue, lembrar tudo que aconteceu na etapa de Pipeline de 2015, que culminou com a sua vitória, aquele último dia. Ah, eu acho que aquele último dia, né? Eu tava muito bem amparado, né? Como eu falei até um pouco do coach, né, e tal. Eu tava minha vida pessoal tava boa, eu tava com o Leandro, que era meu treinador na época. Leandro Dora. Leandro Dora. Eu tava com o Jamie, né, que
tava abrindo as portas ali de pipeline para mim há uns 4 anos atrás, então é uma construção, né, para um dia X, né? Então eu já tinha 10 anos de circuito mundial, então sabia, né, pô, cara, eu não tenho outra chance. Então essa é a única chance que eu tenho. Então eu tava com 3 balas dentro do meu revólver e tinha 3 adversários. Então eu não podia errar. Então desde o início do campeonato, desde a minha primeira bateria, eu já tava com esse pensamento, já tava com essas 4 balinhas ali no meu revólver. Eu falava, cara, mira bem, cara. Mira bem, vai com calma, porque se tu errar, meu amigo, já era. Então, Você tinha esse pensamento de que ali talvez fosse a última? Desde a minha chegada no Havaí. Desde o dia que eu pisei no Havaí. E eu fiquei 40 noites sem dormir. 40 noites sem dormir. Foram os 40 dias que eu fiquei na ilha. E nenhum dia eu dormi. O fato do Gabriel ter ganho o Mundial antes de você, em 2014, te tirou aquele peso nas costas que você tinha em 2011? Te deixou mais solto para 2015? Foram 2 coisas que aconteceu, né? Quando o Gabriel ganhou o primeiro título, né? Foi uma tristeza. Imagino. Né? Porque eu vinha de anos e anos em busca daquilo. Então quando ele chegou, ele, pum, é meu. Então foi uma tristeza e ao mesmo tempo, né? Eu consegui administrar bem para transformar essa tristeza em combustível. Para falar, não, agora o próximo ano é meu, não tem espaço para outro, é meu e acabou. Então já vinha desde o ano que virou ali 2015, eu já entrei com esse pensamento e foi até dezembro com o mesmo raciocínio, com o mesmo pensamento, que todo dia era o meu último dia daquele ano. Então eu fui trabalhando intensamente. E foi importante o Gabriel ainda, porque ele tirou o Mickey na semifinal, que era um adversário direto. Aí a gente não sabe o que o jogo pode trazer, né? E aí ficou para você passar do Mason Ho, que é um cara que muito experiente Sim. naquelas ondas, não é um cara que se deu bem no circuito mundial. A bateria contra o Mason ali, tinha uma carga emotiva também, ou foi foco 100%? Não, Você tava eu entrei pra aniquilar, eu só tinha essa bala só. E o mar não tava tão bom, né? Cara, independente do mar, você tá ali pra vencer, cara. Não passa na cabeça de um... Ah, não, hoje a condição tá X. Cara, se você passou, o outro já pegou. Hoje não tem... Hoje ainda mais, né? Não tem espaço pra você ficar ali em dúvida, né? Puta, tô em dúvida, meu. Passou. Então... só tem que olhar pra frente, andar pra frente e continuar numa trajetória. Aí passou, aí sim veio a emoção, né? Aí quando tinha a história eu do Ricardo também, toda a sua história do... quando aconteceu foi assim, né, uma carga que bluff, né, e tinha muita coisa envolvida, né? O Ricardo foi um cara que, né, ele era o competidor ao mesmo tempo, né, tava ali para competir contra a gente e ele torcia intensamente por mim. Ele era o cara que era o único cara assim que chegava para mim e falava, cara, eu quero te ver sendo campeão mundial. Então eu não via um cara que poderia competir contra mim mesmo, numa bateria e falar, não, mas eu tô torcendo por você. Então não existia isso, né? É um esporte individual. Então desde sempre eu sempre achei ele especial, né? Então, E o jeito como ele foi também. E o jeito que ele conduziu a vida dele, né, aqui na Terra, né? Ele conquistou o que ele gostaria, almejava. Né, que era ser o cara nas ondas grandes. E é isso, foi assim, uma coisa que quando chegou lá o dia X mesmo e tudo aconteceu, foi tudo especial. E ainda você ganhou o Pipe Masters, foi o primeiro brasileiro a ganhar o Pipe Masters, aí você tirou do Gabriel. Pois é, aí foi uma coisa que aconteceu natural, né? Eu já estava super bem encaixado no evento, as ondas vinham até mim, ele pegava as ondas ruins, as melhores entravam. Então foi essa energia... Sim. Que não foi que eu fui em busca, ela veio até mim, entendeu? Então foi uma coisa que eu nunca almejei ser campeão do Pipe Master, né? Eu sempre almejei em ser campeão mundial. De 2021 para cá, Adriano, a gente tem uma mudança no calendário, né? Pipe agora passa a abrir o Tour e não mais fechando como era antigamente. E obviamente que os campeões também agora nesse formato do Finals merecem todos os parabéns. Mas ser campeão mundial em pipeline tem um glamour diferente?
Não, né, cara? Eu acho que todos eles estão ali para vencer e querem deixar o seu nome na história. Daqui a 10 anos ninguém mais lembra onde foi, que praia foi, só foi o nome tá lá e acabou, né? Sabe? Esse é uma coisa que o Brasil carregou por muito tempo, sabe? Ah, não, você tem que ser bom no Havaí, você tem que ser bom no Fulano, você tem que ser bom no Ceará. Calma, velho, o circuito ele é complexo, ele tem que ser bom em onda pequena, onda média, onda gigante, onda tubular, onda para esquerda, para direita. Então você tem que trazer esse combo para dentro de um circuito mundial para você sobreviver ali dentro, né? Então o Brasil ele sempre carregou esse fardo, né? Que você tem que ser bom no Havaí, porque a gente vem de uma história, de uma raiz onde que não tem muitas ondas grandes, né? Então, para você se provar, para você ser bom, desafio. aí não, você tem que ser bom lá, para você ser alguém. Não é isso, para mim nunca foi. E nunca vai ser isso, né? Então, para você colocar na mesa aqui o troféu do Pipe Master de Chopo e de Fiji, qual que é mais pesado? Nenhum é mais pesado que o outro, porque eles são importantes, são vitórias que têm um peso gigantesco, né? Eu acho que também você ser campeão no Brasil ou você ser campeão em Trestles, cara, mas os melhores do mundo estão lá do mesmo jeito. Ninguém saiu pra, sabe, uns competiu, outros não. Cara, são os mesmos. Por que esse aqui é mais importante que o outro? Eu competi contra as mesmas pessoas. Então, eu particularmente considero isso. Falando do circuito desse ano, que a gente ficou com uma expectativa muito grande, desde que o Brasil ganhou o primeiro título, nos últimos 10 anos, com tantos títulos, esse ano houve uma mudança aí no favoritismo, nos nomes nos primeiros lugares. Você acredita que os brasileiros caíram, que eu acho que não, ou os gringos aprenderam melhor a jogar o jogo que você falou e estão entendendo melhor qual que é o caminho correto para chegar à frente? Cara, eu acho que a minha visão, né, dos meninos que estão lá, de linha de frente, é normal ter ciclos, né? É normal ter a famosa onda, né? Tô no topo, tô lá embaixo. Volto pro topo de novo, vou para baixo. Nada é em linha reta, né? Então é bom, cara, é natural ter o adversário bom. Sim. É bom, não é ruim. Você ser sempre o melhor não faz com que o circuito seja competitivo, né? Então, hoje, dos últimos 5 anos, o Brasil levou 4. A gente tá ruim? Não. De jeito Dos nenhum. últimos 9, Foram levamos 7. Dos últimos 9, levamos 7. Por isso que causa Tá uma, né? ruim? A gente ficou mal acostumado. Acostumado. Exato. E o esporte não é assim. E o esporte nunca foi assim. Eu gostaria que o Corinthians fosse campeão brasileiro Eu também. todo ano. Eu também. Pô, faz, sei lá, 15 anos que ele não tem Mas não essa precisa sensação. também ficar tão Mas, lá embaixo. mas é bom, cara, é bom, é gostoso, é saber que o outro adversário também é bom. Mas o que é? O brasileiro hoje sente que o troféu de campeão mundial é seu. Mas ele se renova todo ano. Ele não é seu e nunca vai ser. Então, Ele pro está brasileiro, seu, né? o brasileiro todo ano ele vai ter que se esforçar, se atualizar e para pegar esse negócio de novo. E você acha que é uma cultura do brasileiro, essa coisa de o segundo, o terceiro, o quarto, ou sei lá, o 10º do ranking não tem importância? Assim? Não do brasileiro competidor. Na uma questão verdade, cultural o brasileiro, assim, a minha opinião sobre isso, ele historicamente, ele dá mais importância do presente. Hoje, a gente tem um tênis, por exemplo, o Guga. Pô, há 15 anos atrás, eu tinha ao vivo, né, nas redes nacional, passando tênis ao vivo. Hoje não tem mais. Por que não tem mais? Porque não tem nenhum brasileiro disputando. E aí tinha o Senna, tinha o Rubinho, tinha o Massa. Então, quando eles estavam ganhando, a gente via muito esporte. E hoje não estamos vendo mais por quê?
Porque não tem os próprios brasileiros, não estão assistindo mais, então cai. E aí o esporte cai de visibilidade. Né? Não tem... A própria seleção brasileira de futebol caiu em descrédito, não tem tanta importância. Tá caindo, não tá tendo tanta importância, porque o brasileiro vive muito presente. Então o presente é o mais importante do que uma história, sabe? Então eu não vejo isso fora do Brasil. Lá continua igual, se o americano não ganha, mas estão lá incentivando, estão lá colocando as suas fichas para que esse retorno volte, né? Então é natural. E hoje, assim, eu vejo os outros esportes, né, que já tiveram esses grandes ídolos. Pode também um dia acontecer isso com o Brasil, com o surf. Por que não? Porque eu não poderia acreditar nisso, se eu já tenho um histórico de outros esportes que aconteceu. Então hoje, né, o que eu estou vivendo no presente é esses meninos dando muitas alegrias, muita vitória, trazendo muitos títulos para nós, mas eu não sei até quando, né, que a gente vai ter esse glamour todo. A maneira que você viu que as pessoas passaram a te olhar, a carreira do Adriano, mudou muito depois que você se tornou um campeão mundial? Do jeito que as pessoas te admiram, te respeitam? Eu acho que a visibilidade, né, sempre vai ser gigante, né, sempre vai, e não tem jeito, né, cara. A vida é dessa maneira, né? Então quando você tá aqui, né, vocês têm um canal de vocês, estão construindo há anos e anos para ter essa visibilidade, para ter pessoas assistindo, e aí uma cagada, blum, some tudo, sabe? Então, pô, um poder de vários anos construindo uma coisa, e chega, você faz você vira a esquerda errada e capota, pum, cai tudo. E a mesma coisa a vida de um atleta. Então, mesmo antes, durante e depois, você tem que manter uma imagem bacana, você tem que ter uma postura bacana para você carregar esse fardo para sempre. Mas você sente que recebeu e ainda recebe a valorização que você merece e merecia? Sim, sempre fui muito bem recebido em todas as praias que eu vou aqui no Brasil. E inclusive hoje a minha proposta, né, de vida mesmo é competir algumas praias no Brasil para estar mais próximo ainda dessas pessoas. Como um agradecimento também. Como agradecimento, como a pessoa física tá ali na praia, é um impacto muito grande. E eu sinto muito isso quando eu tô presente na praia, sabe? Porque é nítido, assim, quando eu fui agora competir na Bahia ano passado, né, ali em Salvador, cara, é impressionante, pô, que legal que você tá aqui. Então, uma pessoa dizer isso pra mim, já pagou todos os meus custos para estar lá. E a representatividade dentro dos atletas, dos próprios atletas também, porque me chamou muita atenção, mês passado, no começo desse mês o Kelly se despediu, né, se aposentou entre aspas, né, e ele foi carregado, a galera ali, mas eu achei que foi alguma coisa até pequena para o que ele merece, e ao contrário de você. Teve uma valorização muito grande dos próprios atletas na sua despedida, tanto no Surf Ranch, que foi muito né, emblemático, e a etapa do México também, que foi feita uma coisa ainda pequena, mas muito representativa dentro do circuito. É que, na verdade, né, o Kelly, ele tá num momento onde que ele não definiu quando é a última vez que ele vai entrar. Nunca, 40 anos que ele não definiu isso ainda. Então, os próprios fãs, vou dar um exemplo, se ele anunciar hoje que a sua etapa vai ser em Fiji, pô, eu acho que eu não tenho grana para ir para Fiji lá, para levar minha mulher, porque, cara, pra mim ele é o LeBron James da parada. Então, sempre vai ser. É um ídolo da parada. Então, tipo, cara, se ele for falar, cara, minha última prova vai ser na França, Portugal, pô, cara, eu tenho condição de ir pra Portugal, levar minha família, cara, vamos lá assistir a última vez que ele vai pisar na água. Vamos, cara. Sabe? Eu vou fazer o maior esforço pra estar presente nesse dia, porque ele, pra mim, é um ídolo de infância. Sabe? Imagina se ele anuncia que vai ser no Brasil. A última vez que ele vai pisar na... Cara, vai mover o país inteiro. Sem dúvida. Né? Porque, cara, quantas mil pessoas aqui no Brasil consideram a mesma coisa que eu considero? Todo mundo vai fazer o maior esforço do mundo para ir. Mas ele nunca anunciou, então para que eu vou gastar o meu dinheiro, gastar, pô... Daqui 2 meses o que eu não posso... na água de novo. Pô, imagina, tem corintiano pagando passagem do Japão até hoje, velho. Então, porque o cara faz um esforço porque sabe que nunca vai
qual a próxima vez que o Corinthians vai fazer a final, a Libertadores ganha aí pro Mundial? Não sabe. É isso. Melhor Então, não vender a geladeira. Melhor, né? teve gente que vendeu tudo. Então esse é um exemplo que eu poderia fazer esse esforço, sabe? Mas ele nunca anunciou, então fica meio assim, tipo, no ar. É ou não é? Se não é, não dá pra eu me programar. E quando eu me programei, eu anunciei um ano antes que eu ia parar. Aí o pessoal foi se preparando e E curtindo. eu fui cada um. dando tchau para as pessoas que foram importantes para mim naquele lugar, naquela região, que ali eu não ia voltar mais. Então, as pessoas, né, foram lá, me deram tchau e acabou. Foi especial. Então, o Surf Range foi tipo um ápice para os atletas também. E é por isso que eu não vou nunca mais usar uma do CT. Por isso, por respeito. Caralho, eu não toco mais. Se, né, chegar um convite e tal, não sei o que, cara, eu vou ficar, tipo, cara, já foi, entendeu? Meu momento já foi. Eu prefiro dar para um próximo. Então, eu acho que é isso. Ele tá vivendo um momento que agora anunciaram que ele vai competir mais duas. Então, o que aconteceu em Margarete... Já não vale mais. Já surfou em Snapper, foi eliminado também do CS, agora vai ter... Mas ele não faz, então quem sabe ele vai estar ano que vem em Snapper de novo. É. Entendeu? Não sabemos. Então deixa as coisas acontecer e esperamos um dia ele anunciar. Mineiro, a gente estava falando um pouquinho desse cenário hoje dos brasileiros no circuito mundial, a crescida também de rendimento dos gringos e a gente olha principalmente, né, para os australianos e para os americanos também. Dessa leva toda agora, Ethan, Griffin, o Jack esse ano também voltando a figurar ali no top 5. Quem você considera assim o mais promissor, o que tem nesse momento um pouco mais de chance de roubar esse posto brasileiro de campeão mundial? Ah, cara, quando tiver esperanças, eu sempre vou colocar o Brasil, né, como meu maior fã e tanto o Gabriel hoje, tanto o Ítalo, né, e o Iago, que sobreviveram dentro do corte. A minha torcida, né, vai ser para esses 3 atletas e depois o Léo, né? Porque o Léo ele é o cara que eu tô próximo dele, né? Tô trabalho para ele. Então são essas 4 pessoas que eu torço, né, até o último respiro para estar levando esse título. É isso. Mas você vê esses caras que o Maurício falou como expoentes? Hoje eles estão lá na frente, mas amanhã não pode estar mais. Acho que estão mais 5 etapas pela frente, então o que tiver chance, quando tiver, eu tô ali torcendo por eles. Você falou agora há pouco que o campeão mundial, não importa onde, né, seja a competição final, todo mundo são os mesmos competindo, mas o fato desse formato ter levado sempre a final para Trestles, seria interessante ter um outro local ou você acha que não tem relevância isso? Cara, eu acho que assim, ó, o que a organização da WSL propõe para os atletas, todos têm que seguirem. Então, hoje, para fã, o que um representa mais, o que o outro menos, cara, a chance está lá para todos. Né? O que a organização pode fazer é realizar o circuito, né? Trazer mais infraestrutura para os atletas, mais apoio. Né? Então, para isso tem que acontecer a venda. Né? O comercial tem que andar junto, né, com os atletas. Eu acho que desse formato, foi da maneira que eles se encontraram, né, para a realização desse ano, né, desse Finals. Né? E Mineiro, nesse ano nós teremos 2 títulos importantíssimos, né, além do CT, o posto de campeão mundial, mas também teremos um novo campeão olímpico. Posto que por enquanto ainda é do Ítalo Ferreira com a conquista em Tóquio lá em 2021. A gente já vai entrar um pouquinho na parte competitiva, mas eu queria te ouvir o quanto vai ser especial para você também estar na Olimpíada, né, ao lado do Léo, que é um dos classificados para ajudar também essa seleção italiana. Para você, como... Vou colocar ex-competidor do CT, né? Não ex-competidor, porque você ainda continua na ativa nos campeonatos aqui pelo Brasil. Mas o quanto com toda aquela sua história, com o posto já de ter sido campeão mundial, com essa experiência, vai ser legal e bacana também viver um pouco dessa experiência olímpica. Eu acho que para mim vai ser assim um fechamento de ciclo incrível, né? Porque
eu tive uma zebra, né, na minha vida, tive uma grande zebra. Porque quando começou o burburinho, né, das Olimpíadas entrar no surf, isso foi lá em 2015, né? E aí tentaram de tudo, né, fazer com que o Rio fosse a primeira Olimpíada de surf. E pô, eu tava liderando o circuito, eu falei, cara, vai dar tudo certo, tudo encaminhando perfeito. Daí, pô, fui campeão mundial e aí não aconteceu o Rio. Daí a próxima só vai ser 2020. Então eu falei, cara, eu acho que até lá eu acho que eu vou ter parado já. E foi exatamente o que aconteceu. Chegou em 2020, eu anunciei que ia me aposentar e, enfim, né? Eu também tive uma infelicidade de ter tantas estrelas no meu país. Isso daí também é complicado. Pô, Gabriel, Felipe, Ítalo, e pô, só tem 2 vagas, né, cara? Então eu tava no fim de carreira, esses meninos no ápice. E ainda entrou a pandemia, quer dizer, esticou ainda para 21, não né? dá, eu falei pra mim, cara, não dá. Então, e aí pintou o convite, né, da Federação da Itália, ó, nosso foco é as Olimpíadas. Eu falei, incrível, cara, eu vou estar do lado de fora do mar, mas presente nas Olimpíadas, acho que pra mim vai ser incrível. E o que você está esperando da competição? Que é uma janela curta, É, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. eu espero sempre o melhor, né? Eu espero que o surf tenha sucesso e que as Olimpíadas sejam incríveis tanto para as meninas, tanto para os homens, e que a gente possa trazer esse legado ainda mais forte, né, para a próxima nova geração. A próxima acredito que vai ser em Los Angeles, né, em 2028. E lá a gente, né, tem grande chance, né, de ser campeão novamente. E eu também não sei, né, se eu vou continuar ainda, né, com a Itália até lá, então sempre a minha torcida vai ser pelo Brasil. Olhando agora para a competição em Chopo, posso pedir um top 3 para você? Dos favoritos ao Do título masculino? de campeão olímpico? O Léo, né, o Léo que eu vou estar lá trabalhando para ele. E aí, né, Tem muita gente boa, hein? o Felipe tem grande chance, o Gabriel, o João, espero que o João esteja, né, 100% para estar defendendo lá a bandeira do Brasil da melhor forma possível. John? Cara, o John, o Jack, né, o Griffin também, toda essa molecada vai estar ali disputando. Mas, cara, eu não coloco esses caras como favorito, mas sim são as pessoas que eu torço bastante, que eu tenho que dar ênfase e botar minha energia para essas pessoas. Deixa eu aproveitar que você tocou também no nome do Felipe e Adriane, para ouvir você com toda a sua experiência. Você acha que muitas das críticas ao Filipinho no começo desse ano passaram do tom, passaram do limite, todas as críticas que ele recebeu? Como é que você analisou, obviamente, de fora, né, mas já com a bagagem de quem viveu essa experiência do CT? O resultado ruim dele em pipeline no início, a decisão de se retirar do Tour até para pensar um pouquinho mais na família, pensar em Olimpíada. O quanto o Felipe foi, e acho que eu posso utilizar esse termo aqui, massacrado nas redes sociais, foi um pouco injusto, passou do tom? Total, né? Total. Eu não sei se eu poderia mencionar se é bom ou ruim, né? Porque hoje, quanto mais visibilidade para o esporte, quanto mais pessoas saberem do esporte, é melhor, porque daí tem mais pessoas com acesso, mais gente praticando surf, é um esporte saudável, é um esporte importante e que me deu muita coisa, sabe, na vida, então poder passar esse legado para as pessoas é melhor. Mas ao mesmo tempo vem um pacote, quanto mais pessoas estão visando o esporte, estão vendo o esporte, mais as pessoas vão comentar. Então é um balanço, um equilíbrio, né, que tem que existir. Mas o atleta, né, de alta performance e rendimento, ele sabe que tem que lidar com as críticas, tem que, né, tá ali, colocar o seu corpo à prova, né, de bala e tem que se blindar. Por isso que é importante estar com uma boa infraestrutura, com uma boa equipe, né, estar com um bom treinador, principalmente o Ricardo, né, que foi uma peça importantíssima para lidar, sobressair de tudo isso e voltar, né, e demonstrar novamente o seu melhor. E é isso que eu espero do Felipe, né? Eu espero que ele venha, volte ano que vem, traga o seu melhor,
porque o país, né, só tem a ganhar com isso. Falando rapidinho antes da gente terminar, Mal, estamos no finalzinho. Você é um cara das finanças hoje também. Como é que você trouxe a ideia? A gente está na Redoma, como a gente falou no começo, mas você é um cara que se preocupa. É uma coisa que você já fazia ou você entendeu que era importante para a vida? É uma coisa que você gosta? Eu amo, né? Eu adoro a parte da finança. Principalmente eu que venho de baixo, né? De baixa renda, né? Nasci no zero expectativa. E sabia que o esporte poderia me dar muitas alegrias e ao mesmo tempo tinha que administrar para fazer com que essa alegria seja perpétua, né? Para sempre. Então, para isso, você tem que administrar, tem que ter bons profissionais ao teu redor. E a Redoma não é diferente, está aqui para receber todos os clientes da melhor maneira possível. E eles são focados em atletas, né, em alto rendimento. Então, fico muito contente de fazer parte dessa equipe. E eles aqui são a família, com certeza. Legal demais. Bom, para a gente encerrar esse nosso episódio do podcast Surf 360, é claro mais que não pode faltar a assinatura do Adriano de Souza, o Mineirinho, na nossa lycra Escolha o lugar amarela. aí, Mineiro. Pode escolher o lugar. Fechou, a amarelinha que eu já carreguei, hein? Essa sim conhece. Vamos lá, estica aqui. Vamos lá. A Adriano vai deixar o autógrafo aqui também. Para nós é um privilégio. Fechou. Show de E bola. essa aqui eu já vou deixar para Redoma. E essa aqui Boa. vem para Redoma, vai autografar também? Já vou Aqui aproveitar já vamos e aproveitar já vou mandar. o episódio então. Depois já vem também o autógrafo na camiseta que vai ficar na lycra, que vai ficar para Redoma. Número 13. Que tantas glórias já deu ao Brasil. Não é todo dia que a gente tem um campeão mundial perto de nós, como você falou. Por isso que eu falei lá no início, quando passa um campeão mundial aqui por São Paulo, a gente tem que se desdobrar, Dá uma gravata nele. chama todo mundo e é isso pra gente aproveitar a experiência do Adriano, toda essa bagagem. É sempre legal ouvir, é legal poder estar perto. Eu queria te agradecer, Adriano, Obrigado, essa que correria agradeço. toda aí, Valeu. pela parceria, por Valeu. atender o Surf Valeu. 360 e portas sempre abertas. Quando Obrigado. passar por São Paulo, será sempre Maior- convidado de honra. Maior prazer, eu sempre vejo vocês comentando dentro do Mundial e é muito bacana ter um canal onde que, né, passa mais sabedoria para as pessoas, tem mais visibilidade para o esporte, a gente só tem a crescer com isso. E a gente gosta sempre de dizer, né, irmão, que a gente não traz aqui um entrevistado, a gente traz um cara pra gente trocar uma ideia, bater papo, trazer Contar coisas novas. O história. Adriano com certeza trouxe Legal. muita coisa legal pra gente. Sem dúvida alguma. Adriano de Souza, Mineirinho, nosso convidado desse episódio do podcast Surf 360. Para você que está aí pelo YouTube, quer acompanhar os outros episódios, todos à disposição também no nosso canal. Voltamos na semana que vem. Que bate-papo, hein, amigos? Um grande abraço a todo mundo que acompanhou por aqui no YouTube. Aloha, galera. Valeu. Até a próxima. Valeu!